Olá, me chamo João Vicente, sou professor do Instituto Federal de Brasília. Estou aqui hoje para trazer uma dica verde em apoio à rede IFB de Ciência Solidária. A dica de hoje é como fazer uma composteira em um ambiente fechado, um apartamento, por exemplo. Temos aqui então uma composteira com minhocas, um pouco diferente da dica anterior que a professora Simone passou. Vou mostrar para vocês todo o procedimento, o material utilizado e os produtos que a gente vai retirar depois desse processo concluído. Ok? Vamos lá? Então esse é o minhocário. São 3 baldes, sendo que os 2 de cima é onde acontece o processo de compostagem e o de baixo é apenas um coletor do líquido que escorre, desses baldes de cima. Esse líquido que a gente vai chamar de chorume. Bom, então como podemos observar, os 2 baldes de cima eles possuem furos na lateral, que é para entrar o oxigênio que vai ajudar no processo de decomposição da matéria orgânica que a gente vai colocar aqui dentro. Então, o balde mais de cima, onde a gente vai iniciar o novo processo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa montagem. Lá no fundo dele, a gente vai dispor um pouco de terra e as minhocas, que são minhocas californianas vermelhas, que apresentam uma capacidade maior de digestão da matéria orgânica. Então eu vou montar aqui a primeira etapa para vocês e depois explico o restante dos outros baldes. Então no fundo do balde eu botei um pouco do que já havia sido compostado em outro balde, e agora eu vou colocar uma pilha do resíduo orgânico que eu recolhi lá na pia da cozinha. Então vou aproveitar para falar um pouco também sobre o que se deve e o que não se deve jogar dentro da composteira, tá? Aqui a gente pode botar casca de legumes, casca de frutas, casca de ovo, pó de café, guardanapo, filtro de papel, de café, sachê de chá, a erva mate de chimarrão, são coisas que eu posso colocar aqui dentro. Agora, o que eu devo evitar, são alimentos gordurosos, alimentos com muito tempero, cítricos, casca de limão, casca de laranja em grande quantidade, principalmente. Não devo colocar aqui cebola, alho, pimenta, gengibre. Lembrando que a minhoca ela é sensível a esses alimentos e, para evitar que cause algum desconforto para ela, a gente não coloca esse tipo de alimento. Eu já tive a experiência aqui em casa também, uma vez, de colocar casca de abacaxi e eu senti que elas não gostaram muito, então, desde então eu evito. Então eu coloco esse resíduo orgânico aqui dentro do balde, É interessante que ele fique empilhado, para evitar de eu ter que colocar matéria orgânica seca demais. Então, se eu conseguir fazer pequenas pilhas, pode ser mais interessante. Vocês podem observar que já tem um pouco de serragem, misturado com um resíduo orgânico. Isso porque lá na pia da cozinha eu já vou fazendo uma mistura da serragem com o resíduo orgânico para agilizar esse processo e também para evitar que a matéria orgânica, mesmo dentro do balde, fique descoberta. É uma forma da gente evitar a proliferação de mosquitos, aqueles mosquitinhos de fruta, que pode dar um pouco também nessa mistura. Então, eu posso juntar o lixo de 1 ou 2 dias, mais ou menos, e botar a cada 2 dias, quem sabe 3 dias, dentro aqui da composteira. Se seu volume de resíduo é muito pequeno e você não quer ficar tendo esse trabalho diário, você pode guardar na geladeira ou dentro do freezer, e depois trazer aqui para dentro da composteira. Então agora eu vou cobrir essa quantidade de resíduo orgânico que eu coloquei aqui com um pouco mais de serragem, mexer um pouquinho só para oxigenar melhor, ventilar um pouco mais esse resíduo que eu coloquei aqui dentro. Lembrando que aquele material que eu coloquei lá no fundo, já muito rico em micro-organismos e minhocas, também vai ajudar a acelerar esse processo de decomposição desse material que está aqui. Tá? Lembrando que a cada 15 dias é importante eu fazer uma mistura desse material todo, mais uma vez, para evitar que ele se compacte. Lembrando, aqui a gente tem que deixar que o oxigênio entre. No caso, esse balde que está aqui, ele é furado por baixo. Esses furos servem para o ar circular e também para que as minhocas possam circular
de um balde para o outro. Olha como é que fica a tampa, então, desse balde aqui de baixo. É uma tampa aberta, por onde pode passar ar e minhocas. Vou mostrar para vocês, então, o que já tem dentro desse balde aqui também, como um produto, né, da decomposição, né, dessa composteira. Então, aqui a gente pode ver, né, um processo bem adiantado de decomposição, né, o humus da minhoca, né, a gente vê terra preta e vê algumas coisas que não se decompõem, por exemplo, caroço de manga, né, a própria semente de abacate, a casca de abacate, né, tem uma certa dificuldade, também a casca de ovo fica inteira. Então é importante a gente picar um pouco e depois, na hora que eu for utilizar, eu vou misturar isso bem, né, tirando o que realmente não se aproveita aqui, né, para colocar nas minhas plantas. E aqui no balde do fundo, né, nós temos o chorume, né, que também vai servir de fertilizante para a gente. Só que ele tem uma acidez muito alta, por isso é importante a gente diluí-lo, né, em uma parte de chorume para 10 partes de água. Tá? E aí ele fica numa situação boa para a gente poder regar algumas plantas, né? É claro que não precisa fazer isso sempre, né, mas sei lá, uma vez a cada mês, uma vez a cada 40 dias, eu utilizo um pouco desse chorume misturado com água para regar as plantas como forma de adubação. Então aqui o primeiro balde agora coberto com a serragem. Essa serragem eu compro em pet shop, né? É uma forma de facilitar um pouquinho o meu processo aqui para eu não ter que ficar catando folhas, né, embaixo do prédio. Mas poderia sim eu estar utilizando folhas, podas, né, outro tipo de matéria orgânica seca. Eu encontrei nessa solução algo que viabilizou um pouco mais o processo aqui em casa, porque em determinado momento eu tive um pouco de problema, né, com a quantidade de mosquitinhos, né? Então, com essa serragem eu consegui controlar melhor a umidade e também controlar um pouco, né, a quantidade de mosquitinhos dentro do minhocário. Tá? Então, agora eu vou tampar novamente e vou deixar, ou melhor, vou complementar depois, completar aqui esse balde inteiro, né, para botá-lo no lugar desse aqui de baixo, uma vez que eu já posso retirar esse material orgânico que já está bem decomposto aqui nesse e iniciar novamente o processo nesse de cima. Então, né, o que existe aqui é um ciclo entre os dois baldes de cima e o do meio, e o de baixo ele vai sempre recebendo esse chorume, onde eu vou retirar, né, de tempos em tempos para poder fazer a adubação líquida das minhas plantas. E aqui o ancinho, né, que é praticamente a única ferramenta que a gente utiliza para poder mexer, né, essa mistura e, né, com cuidado para não machucar as minhocas e para ventilar, oxigenar melhor a nossa mistura. Então é isso, pessoal. Esse é o minhocário. A parte de cima, mais uma vez, é onde o processo ele se inicia, a parte do meio é onde o processo se desenvolve e a parte de baixo para poder coletar os líquidos, né, que vão escorrer de dentro dessa composteira. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Vamos cuidar do planeta, vamos se cuidar, fique em casa, né, que logo logo isso tudo vai passar.